Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é o dia de brilhar. Por que dia de brilhar? Porque é o dia da matemática. Vou dar até aquela geradinha que você já conhece já. Ah, meu Deus. Gente, até o Guilherme hoje tá assim, animadaço. Porque hoje é o nosso dia, é o dia da rainha, é o dia da matemática. Hoje, quinto ano, olha que top. Nós vamos aprender a interpretar gráficos e tabelas. Ah, professor, mas eu já sei. Nós vamos reforçar mais ainda com novos tipos de gráfico. Então aqui, ó, lembrando que nós estamos no ciclo 6, semana 4. Então, qual que serão os nossos objetivos da aula de hoje? Acompanhe comigo na tela. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados. Professor, respira. Falei muito, falei correndo. Mas você pode ter certeza que tudo que eu falei aqui, você vai sair com isso na ponta da língua, beleza? Só eu quero fazer alguns combinados com vocês. O que eu colocar de definição aqui, anote tudo. Porque, ó, eu garimpei para trazer só a nata para você. Beleza? Então, vamos ver? Relembrando, hoje nós vamos ver o conceito de probabilidade, beleza? O que vai ser a probabilidade? Probabilidade de ocorrer um determinado evento é dada pela razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Lembrando que o que interessa é sobre o meu total. E eu falei com vocês que nessa aula nós iríamos corrigir o desafio que eu propus na aula passada. Acompanhe comigo, ó. A partir de uma pesquisa feita numa sala de aula do quinto ano, constatou-se que a probabilidade de um aluno gostar de Dragon Ball Z é igual a 3/5. Qual é a probabilidade de um aluno não gostar de Dragon Ball Z? Ô galera, pensa o seguinte, que se de gostar é 3/5, de não gostar é o que falta para chegar o quê? No total. O que falta para chegar no total? 2/5. 2/5. Você corrige aqui, senão vai sair 2/8 para vocês. 2/5. Ô Lucas, mas como que eu posso pensar nesse total? O total você pode pensar como 5/5. Ah, então peraí. Então o que falta para 3/5 ser 5/5 é 2/5? É. Então qual que vai ser a chance do aluno não gostar de Dragon Ball Z? 2/5. Beleza? Sim. Bacana demais e vamos que vamos. Agora, olha esses lugares. Gui, Ilhas Maldivas. Já ouviu? Gostaria de estar nessa ilha, nesse exato momento? Sim. Olha a Serra do Cipó. Vânia, gostaria de estar na Serra do Cipó nesse momento? Adora. E eu te falo o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa com todos vocês. Ah, a pessoa vai fazer uma pesquisa? Vou perguntar quem gostaria de ir para um desses lugares, beleza? Aí a pessoa levanta, tem gente que levanta até as duas mãos, levanta o pé, os dois pés, não sei, dá um jeito, né, para participar de tudo. Mas a ideia é o seguinte, você vai optar ou Ilhas Maldivas ou Serra do Cipó. Beleza, eu vou coletar esses dados, concorda? Eu vou ter que organizar esses dados, para depois apresentar para vocês. Aí eu apresentei, eu vou analisar a apresentação. Em cima dessa análise, eu vou tomar uma decisão. Professor, você falou muita coisa. Mas você concorda comigo que foi tudo verbo? Tudo que eu falei foi verbo. Porque são as funções da estatística. Olha que top. O conceito de estatística nada mais é do que um ramo da matemática responsável por coletar, organizar e apresentar um conjunto de dados. Nesse momento, a estatística é chamada de descritiva. Então, todas as vezes que você tiver, né, um livro, falar assim, você está trabalhando com estatística descritiva. É esse tipo de estatística, onde as funções são coletar, organizar e apresentar. Depois que você apresentou, você tem que analisar a sua apresentação para depois tomar uma decisão a respeito dos dados que você está trabalhando. Aí, nesse caso, nós estamos trabalhando com a estatística inferencial, beleza? Em resumo, galera, estatística nada mais é do que uma parte da matemática responsável por coletar, organizar, apresentar, analisar e tomar uma decisão de um conjunto de dados. Pegou a ideia? Sim?
pegou principalmente os verbos, que o mais importante é o português aqui. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Agora, eu tenho dois conceitos, população e amostra. Então, imagina o seguinte, mas está no carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. E eu quero analisar algumas opiniões da população de Minas Gerais. Então, o meu conjunto universo é a população de Minas Gerais. Beleza? Então, esse conjunto universo nós chamamos de população. Pegou a ideia? Então, finge que seria isso aqui tudo. Agora, eu vou pegar uma parte dessa população. Ou, por exemplo, pegar a população que mora em Ouro Preto. Eu amo Ouro Preto. Amo Ouro Preto, já falei 1, 2, 3 vezes, carnaval Ouro Preto é o que há. Entendeu? Então, aqui, ó. Pego a população, uma parte dessa população. População que mora em Ouro Preto. Beleza? Quando eu pego uma parte dessa população, eu estou brincando com uma amostra. Então, olha que interessante. A população é o nosso conjunto universo. A amostra vai ser uma parte desse conjunto universo, na qual eu quero extrair dados. Aí eu te pergunto, por que nós adotamos, na maioria das vezes, uma amostra como referência? Ô turma, pensa comigo. Para adotar uma amostra como referência, por que eu adoto? Porque leva menos tempo. Imagine se eu fizesse uma pesquisa com todos os elementos, todas as pessoas de Minas Gerais. A pesquisa ia demorar. O custo financeiro ia ser alto, concorda? E quando você pega uma amostra, você reduz isso muito, principalmente o custo financeiro e o tempo de realização da pesquisa. Tranquilo? Por isso que na maioria das vezes você vê uma parte da população sendo colocada à prova e não o total da população. Sim? Beleza. Agora, matemática, tem hora que tem uns nomes chato. Chato. Só que agora você vai entender de maneira mais simples. Todas as vezes que eu falar variável, você vai pensar em assunto. Combinado? Todas as vezes que eu falar variável, você vai pensar em assunto. Então, o que seria uma variável qualitativa nominal? Então, vamos ver a definição. São as características que descrevem os indivíduos, não possuindo uma ordenação. Como assim, Lucas? Não falei para você trocar a palavra variável por assunto, sobre tema? Então, você vai pegar um tema que descreve os indivíduos não possuindo uma ordenação. Vou te dar um exemplo. Olha aqui no quadro. Eu estou ressaltando os olhos, não é? Cor dos olhos é uma variável qualitativa nominal. Eu estou descrevendo as características do indivíduo não possuindo uma ordenação. Eu posso ter uma cor do olho castanho, azul, verde, eu não tenho uma ordem para ser seguida. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Variável qualitativa ordinal. É um assunto que descreve os indivíduos, só que nesse caso possui uma ordenação. Um exemplo muito palpável é esse aqui, ó, onde você tem o grau de escolaridade. Vamos interpretar o seguinte, você tem o ensino infantil, você tem o ensino fundamental, você tem o ensino fundamental 1 e 2, no caso, você tem o ensino médio, você tem o ensino superior, você tem mestrado, doutorado. Concorda que tem uma ordem para ser seguido? Você não sai do fundamental 1 e ir lá para o mestrado, não tem isso. Você tem que passar por uma carreira, a gente fala carreira acadêmica. Você passa pelo fundamental 1, você passa pelo fundamental 2, você passa pelo ensino médio e depois você chega na graduação, depois você faz o mestrado. Ou seja, possui uma hierarquia, uma ordem. Pegou a ideia? Sim? Ah, Lucas, me dê um outro exemplo, porque esse eu não peguei muito bem, não. Patente de exército. Então, foca em mim. Tem hora que tem algumas coisas ligadas ao exército, por exemplo, capitão, sargento, major. Existe uma hierarquia entre eles, concorda? Existe uma ordem. Pegou a ideia? Ótimo. Agora, variável quantitativa e discreta. Quantitativa, você relembra o quê? Quantidade, não é? E quando eu falo de discreta, turma, eu estou simbolizando contagem de algo. Lucas, me dê um exemplo. É um jogo que eu amo, basquete. Eu amo basquete. E quando eu pego o assunto, número de cestas em uma partida de basquete, esse assunto é um assunto quantitativo discreto. Porque eu não falo, eu acertei meia cesta, pá. Não.
Ó, você tem uma cesta, eu fiz 3 pontos, coisas assim, concorda? São todos números inteiros. Bacana. Variável quantitativa contínua. Então, de novo, tem a ver com alguma quantidade ou com alguma medição. Nesse caso, indica geralmente medidas. Essa variável pertence aos números reais. Lá no futuro, bem lá no futuro, vocês vão aprender o que é número real. Mas nesse caso aqui, eu quero que você expanda um pouquinho. Quando eu falo de medidas, eu posso ter medidas em decimal, por exemplo, que na outra categoria não foi abordado. Então, por exemplo, temperatura seria uma variável quantitativa contínua. Geralmente, medidas tipo massa, peso, tempo, são o quê? Assuntos onde eu tenho algo contínuo interligado. Beleza? Na paz? Gui, tá respirando? Respira para eu ver. Isso. Então, beleza. Agora, nós vamos utilizar a tabela. O que é tabela, turma? Tabela nada mais é do que um arranjo sistemático feito para organizar dados em linhas, linha horizontal, coluna vertical. Beleza? Então, nada mais é do que um esquema para você organizar os dados. Como que eu vou fazer isso? Então, imagine aqui para você ver aqui na tela. Na tela você tem o título, os pontos mais elevados do Brasil em 2015, esse é o nosso título. Aí você vê aqui que o ponto mais alto é o pico da neblina, beleza? Esse é o ponto mais alto. Eu estou organizando meus dados em linhas e colunas, e aqui no finalzinho você tem a fonte. O que significa a fonte, Lucas? É de onde que eu retirei esse gráfico. Nesse caso aqui, eu retirei desse site aqui ligado ao IBGE. Beleza? Sim? Bacana. Agora, eu vou te propor uma organização. É colocar a cachola para funcionar. Então, vamos ver aqui, ó. Voltando das férias, um professor de matemática, no caso eu, perguntou para a turma quem tinha assistido Homem-Aranha. Ah, professor, nunca vi Homem-Aranha já. Vocês não viram? Pode ver. Então, vamos ver aqui. Sabendo que sua sala de aula possui 45 estudantes, ele observou que na sala havia 23 meninos, 24 pessoas que assistiram ao filme e 14 meninas que não assistiram ao filme. Organize os dados em uma tabela. Muito zoado, né? Muita coisa envolvida. Só que agora você vai aprender a organizar. Sabe por quê? Você vai fazer o seguinte para mim, ó. Vamos dar importância aos dados numéricos, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou marcar de vermelho os dados numéricos para a gente não perder, né? 45, 23, 24 e 14. Olha os meus dados aqui. Eu organizei uma tabela onde na horizontal eu coloco meninos e meninas e na vertical assistiram e não assistiram. Olha que top. Eu sei que eu tenho 45 estudantes. Guarda esse dado. 23 são meninos. Eu vou colocar 23 aqui fora. Ué, Lucas, por que você colocou 23 aqui fora? Porque a quantidade de meninos que assistiram, mais a quantidade de meninos que não assistiram, vai dar o total de meninos. Beleza. Sucesso. Vamos continuar. Eu sei que 24 pessoas assistiram o filme. Então, vou colocar 24 aqui fora. Beleza? E eu sei que 14 meninas não assistiram o filme. Então, coloco 14 aqui. Ah! Ué, Lucas, mas por que você falou Porque agora dá para completar tudo. Sabe por quê? Se eu pego a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas, tem que dar 45, não tem, filhote? Então, aqui tem que ser 22. Obrigatoriamente tem que ser 22. E você sabe que a soma dessa região mais a região que tem 14 tem que dar 22. Então, aqui, ó, eu querendo apagar com o dedo, aqui vai ser 8. Essa região mais essa tem que dar quanto? 24. Concorda comigo? Então, aqui tem que ser quanto? 16. E essa região mais essa tem que dar 23. Então, aqui tem que ser 7. Pronto. Você completou a tabela com os dados. Ah, Lucas, eu quero completar aqui. Não tem nenhum problema. Pode colocar 21. E se quiser fazer aqui um quadradinho para colocar o total, é 45 estudantes. Ah, professor, fácil. Então, vou te dar uma dica. Todas as vezes que você tiver características opostas, tente colocar numa tabela. Por exemplo, assistiram e não assistiram, fica mais fácil de organizar para você. Beleza? Agora nós vamos ver os tipos de gráfico. Lembrando um pouquinho, o gráfico nada mais é do que um recurso visual
que é utilizado para sintetizar informações. O objetivo é esse. Vamos ver os tipos de gráfico? Então aqui, na tela você tem medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos desde 1920 até 2016. Em 2016, eu tive perante a escala do gráfico 19 medalhas. É interessante que você entenda a escala do gráfico aqui, beleza? E você concorda que oscilou muito, né? Então, por exemplo, teve ano que foi menos, teve anos que foi mais, mas esse tipo de gráfico é chamado gráfico de colunas. Os retângulos estão dispostos em posição vertical. Agora, olha esse gráfico, que top. Principais causas de conserto de telefone celular. Gente, quem nunca deixou o celular cair no chão? E fez tá na tela, tá. Quebrou a tela. Aí já teve que consertar. Já teve problema de bateria, tive uma amiga que jogou o celular na água e o celular, poft, estragou. Então, galera, você tem aqui as principais causas, né? Então, numa agência de conserto, você teve 6 de problema com bateria, 24 casos com problema com o sistema operacional e assim vai. Esse gráfico é um gráfico de barras, onde os retângulos estão em posição horizontal. Beleza? Ted, tá de boa? Tá aprendendo? Tá tranquilo? Então, vamos que vamos. Agora, gráfico de linha. Grava o seguinte, geralmente gráfico de linha informa uma coisa simples. O comportamento de um fenômeno ao longo de um período. Então aqui você tem a evolução do consumo interno do Brasil ao longo desses anos aqui. E você percebe que há uma variação, e há uma variação crescente sempre. Beleza. Ah, esse é fofo. Esse é fofo. Pensa no assunto, pensei em baleia. Fechei até o olho, pensei em baleia. Ó, fechei o olho. Pensei em baleia. E agora eu quero desenhar baleias com diferentes tamanhos. O Guilherme tem que abrir o outro para me ver, né, Guilherme? Fica difícil, né? Aí o que acontece? Nesse caso, eu estou construindo um gráfico de acordo com o assunto, não é, turma? Nesse caso aqui, eu estou pensando num pictograma. Eu estou pegando um desenho representativo e colocando ele como referência, beleza? Então, nesse caso aqui, você tem um comprimento de algumas baleias de acordo com um desenho padrão. Beleza? Ah, esse é o nosso último gráfico. Eu quero só finalizar com esse gráfico e um exercício. O gráfico de radar possui como objetivo comparar características distintas de uma determinada situação. Aposto que Roberto, o nosso cameraman, já jogou FIFA. Já, Roberto? Já. E você conhece o gráfico de radar, Roberto, na hora de comprar jogador, né, Roberto? É uma coisa maravilhosa. Aqui você tem um gráfico de radar com RPG, um jogo de RPG. Aqui eu estou analisando várias características ao mesmo tempo. Cara, você precisa saber isso para se dar bem no jogo. Ah, professor, eu não gosto de matemática. Isso que você tem que saber. Porque como você vai ganhar o jogo? Então aqui, ó. Olha que interessante. Quanto mais afastado você tem a maior pontuação. Então, esse personagem tem um alto espírito aventureiro, ele é forte, ele é curioso, muito curioso, só que ele tem pouco estilo, ele não tem muito conhecimento da área dele e não tem muita destreza. Quanto mais afastado, melhor a pontuação. Quanto mais próximo do centro, menor a pontuação. Fique ligado, principalmente no FIFA. Beleza. Ótimo. O Vamos Treinar de hoje vai ser uma questãozinha rapidinho. Você tem aqui um pictograma que mostra um número de funcionários de 2 departamentos. Departamento de produção, departamento de limpeza. Aí eu te pergunto, quantos funcionários trabalham no departamento de produção dessa empresa? Se cada carinha vale 4, você tem que contar aqui, ó. Contando você vai ter 18. 18 vezes 4, 72. Se eu te perguntasse quantos funcionários trabalham no departamento de limpeza dessa empresa, vai ser o quê? Eu tenho 3 bonequinhos, cada bonequinho é 4, 4 vezes 3, 12 funcionários. E é com esse gráfico maravilhoso que eu finalizo a minha aula com vocês. Finalizamos esse ciclo e nós estamos juntos no próximo, beleza? E eu e o Ted vamos nos despedir falando o seguinte. Olha, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Nós estamos juntos e até o futuro, turma. Valeu!